No vídeo dessa semana, eu quero falar sobre a negação de muitas famílias no processo inicial do diagnóstico da demência. Ao longo desses anos, toda semana tem um caso aqui no consultório da gente pesquisar e fazer o diagnóstico, né? E é muito interessante porque às vezes eu sou uma das últimas médicas, a família ainda precisa de mais uma confirmação, normalmente com um especialista, com um neurologista, por exemplo, ou eu, sendo uma das primeiras médicas, eles vão em busca de outros médicos, outros especialistas. Eu não me importo, pelo contrário, eu falo que vá sim, porque a negação é um processo psíquico de defesa. A gente tende a negar o que está acontecendo e isso faz com que a gente vá empurrando. A gente não quer entrar com essa realidade, a gente não quer assumir determinadas responsabilidades e não é uma culpa, é um mecanismo psíquico. Às vezes eu tenho tantos outros problemas, como é que eu vou pensar agora nos meus pais, né? No meu pai, na minha mãe, na minha avó, no meu avô, no meu tio, enfim, que vem apresentando esquecimentos. Se é um esquecimento bobo do dia a dia, isso é coisa de velhinho, tá totoca, tá senil. Senil é velho, é um adjetivo abstrato, né? Uma qualificação abstrata. Senil é velho. Ah, não, ele mudou um pouco o comportamento, tá mais um pouco irritado, mas também, né, não faz mais nada, tem que ficar irritado mesmo. Mas por que ele não faz mais nada, né? Será que a aposentadoria, será que ele não se preparou para isso? Será que os filhos saíram de casa? Será que existe uma carga genética? A gente sabe que a doença de Alzheimer, por exemplo, ela tem um fator genético importante. Então, será que tem outros membros da família ou os pais dos pais, né, tiveram algo parecido? Então, quando a gente nega, a gente atrasa um diagnóstico, né? A gente, de novo, é um mecanismo de proteção, a gente não quer encontrar com essa realidade, não quer ter contato e fica justificando as características dessa pessoa idosa. A gente passa, não acontece isso comigo não. Agora saibam que a doença de Alzheimer, principalmente, né, síndrome de demência, elas crescem em todo mundo, tá relacionado diretamente com a idade. As mulheres têm uma propensão maior. Recentemente, até uma matéria no jornal BBC, uma tradução, não é, inglesa, se não me engano, de uma entrevista com uma pesquisadora americana falou sobre isso. Então a gente precisa estar atento. E a negação, por mais que ela traga uma aflição, quando a gente dá o diagnóstico, sim, parece que o mundo cai, não é? A gente tem que tomar algumas atitudes, a gente tem que mudar algumas coisas, mas também não é o fim do mundo, né? Na oficina Folie, por exemplo, que já está começando, a gente vem discutindo exatamente isso, né? A força de um diagnóstico, mas quando você encontra um profissional da área da saúde que te passa confiança, que vai ao seu lado com esse trajeto, né, ao longo da doença, com plano terapêutico, com plano de cuidados, e sim, há possibilidade de ofertar dentro desse plano uma equipe multiprofissional, é muito bom, é muito bom. No primeiro momento, qualquer diagnóstico de uma doença grave, né, o câncer, o Parkinson, uma doença cardíaca, uma doença outra neurológica, uma doença, sei lá, que abre o quadro mais tarde, metabólica, né? O próprio diabetes, por exemplo, ou aquelas coisas imediatas que a gente não tem controle, um acidente de trânsito, um problema relacionado à violência das grandes cidades, né? Um acidente vascular cerebral por um pico hipertensivo, enfim, tudo aquilo que muda a nossa vida, inicialmente, a gente acaba, no início, tendendo a negar. E o que acontece depois? Depois do diagnóstico, meu Deus, por que eu demorei tanto? Porque foi muito difícil. Porque eu me arrependo tanto. Não cabe. Não cabe. É importante que o familiar faça as pazes com ele mesmo. Era o momento dele, era o momento de não entrar em contato com essa realidade, porque ele devia ter outros problemas, outras questões a serem resolvidas, ou porque a relação não era boa com o seu familiar portador de Alzheimer. Ele passou a ter que assumir e fazer mudanças na sua rotina, ou fazer mudanças na rotina da casa e entrar, não é, com alguns embates. Não no embate no sentido de uma discussão, de um convencimento, mas entrar um pouco mais na vida dessa pessoa idosa que provavelmente ele pode estar um pouco mais afastado. Então, se você é um familiar que percebe
que a pessoa idosa, querida da sua família, está apresentando uns comportamentos diferentes, além da perda de memória, né, além de esquecimentos, está mais irritadiço, ou está mais parado, ou está com dificuldade de executar tarefas que antes ele fazia, não consegue fazer cálculos, não consegue mexer com dinheiro, calma e vamos ver o que é. Vai em 1, 2, 3 médicos particular, da operadora de saúde, do serviço público, não importa. Mas não ache que é só uma questão da velhice, que isso é coisa de velho, que ele está fazendo de propósito. Não é por aí. Ter um diagnóstico claro de uma síndrome demencial é muito importante em função dos tratamentos que são possíveis ser feitos, da implementação de mudanças na rotina protetoras dentro da casa que também são importantes e para você preparar a sua vida pelo longo tempo que vai ter para esse cuidado.